Declaro aberta a primeira parte para a apresentação dos trabalhos do Compromisso Campinas pela Educação, realizado através da FEAC. E para compartilhar esse tema tão relevante que é a educação, os números e outros diagnósticos, está aqui conosco o Arnaldo Rezende, que é superintendente da FEAC e também é o presidente do Conselho Gestor do Compromisso Campinas pela Educação. Eu já passo a palavra para o Arnaldo ter a liberdade para estar trabalhando essa temática tão importante sobre educação na cidade de Campinas e, de uma maneira geral, no estado de São Paulo. Arnaldo. Obrigado, professor vereador Alberto, pelo espaço. É sempre um prazer para a FEAC, em especial o Compromisso Campinas pela Educação, poder trabalhar um pouco o tema da educação pública no Brasil, em especial na cidade de Campinas. Para aqueles que não conhecem, o Compromisso Campinas pela Educação é um movimento da sociedade civil unindo os três setores público, privado e terceiro setor, em busca da melhoria do ensino público na nossa cidade. A ideia, como disse o professor Alberto, é mostrarmos um pouco do cenário, dos principais números que mostram a realidade da educação no Brasil, mostrando também um pouco de São Paulo e da cidade de Campinas. Assim sendo, eu gostaria de iniciar mostrando, primeiro, que tudo que nós conversarmos será com respeito à educação básica. O que significa educação básica? O ciclo básico é composto pelo ensino infantil, fundamental e médio, ou seja, tudo aquilo que eu mostrar não faz respeito ao ensino superior, somente a essas três fases: ensino infantil, 0 a 6 anos, fundamental até os 14, ensino médio até os 19 anos, né? O ensino fundamental, hoje em dia, também passou recentemente por algumas alterações. Até então eram 8 anos, recentemente, cerca de 3, 4 anos atrás, foi incorporado o 6º ano, que se chama classe de alfabetização, com as 8 séries seguintes, ou seja, nós temos 9 anos agora no ensino fundamental. E aí ele é dividido tanto para regime de avaliação quanto de forma, metodologia de aula em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Ensino fundamental 1 é aquele, via de regra, onde um único professor durante todo o ano letivo interage com a sala de aula. Já a partir do ensino fundamental 2, os professores já são divididos por disciplinas, né? Esta é a grande diferença. Para aqueles da minha idade, nós chamávamos de grupo, né, ou primário, e depois o fundamental 2 era o antigo ginásio. Muito bem, quais são os grandes números da educação no Brasil hoje? Para vocês terem uma ideia do desafio, somente estabelecimentos de ensino públicos no Brasil, nós temos 200 mil escolas dividido em ensino infantil, fundamental e médio. Temos hoje perto de 51 milhões de alunos matriculados. 51 milhões, né? Então, vocês vejam que poucos países no mundo têm mais do que 51 milhões de habitantes. Nós temos isso só de alunos matriculados no ciclo básico de ensino no Brasil. E vejam uma questão interessante, que esse número é quase 8% menor do que 2002, quando nós tínhamos perto de 55 milhões, 54,7 milhões. Isso é fruto do quê? Da inversão da pirâmide etária no Brasil, ou seja, o crescimento vegetativo, o número de filhos por família vem caindo, fazendo com que essa taxa de matrícula caia. Isso significa, senhores e senhoras, uma oportunidade ímpar no Brasil de buscar a qualidade do ensino, visto que a demanda quantitativa deixa de crescer e os estudos demográficos mostram que nos próximos 10, 15 anos permanece essa curva descendente, ou seja, a demanda quantitativa cairá. Nós temos nesse universo de 200 mil estabelecimentos cerca de 2 milhões de professores, né?
um crescimento na taxa de matrícula do ensino infantil, aquele de 0 a 6 anos que eu falei, de mais de 55%. Isso é positivo nos últimos 10 anos, porque vários estudos que apontam sobre a qualidade do aprendizado do aluno diz que os alunos que tiveram oportunidade de frequentar a educação infantil, principalmente o jardim, a creche, a pré-escola, têm uma performance maior de aprendizado. E esses números indicam para 13 a 14% de melhoria. Então, o fato de oferecermos e termos crianças matriculadas na educação infantil é muito importante para o aspecto da qualidade. Um dado bom também dos últimos 10 anos, do ponto de vista relativo, foi a queda da idade média de conclusão do ensino fundamental. O ideal era que todos os alunos concluíssem aos 14 anos. Em 2002, esse número era de 18,8 anos, ou seja, bem acima dos 14 anos, mais de 4 anos, quase o ensino fundamental inteiro, 2 além. Hoje nós estamos com 15,2 anos de média a idade do adolescente concluindo o ensino fundamental. Foi um grande avanço, mas ainda o ideal é que seja perto de 14 anos. Também nos últimos 10 anos, devido a essa questão da redução da taxa de matrícula, inversão da pirâmide etária, as escolas públicas perderam no bruto, entre aspas, eles perderam quase 5 milhões de alunos, né? E a rede privada ganhou mais de 1 milhão de alunos. Isso também tem a ver com a melhoria da renda das famílias, a renda per capita média brasileira que cresceu nos últimos 5, 6 anos, permitindo que boa parte da classe média possa pagar e colocar seu filho numa escola privada com a percepção que esse ensino será melhor. E eu digo percepção porque vários estudos mostram que, na média, salvo algumas escolas de excelência, o ensino privado no Brasil também é muito ruim comparado com os exames internacionais. Entre 2001 e 2011, o número de professores com o ensino superior da educação básica cresceu 7,6%. Alguém poderia perguntar por quê? Porque nós tínhamos um grande contingente de professores sem ensino superior trabalhando desde a alfabetização até o ensino médio. Tem um quadro rápido aqui com muita informação, mas os senhores podem ver os dados que eu falei de matrícula da rede privada, que de 2007, portanto apenas há 5 anos atrás, sai de 6 milhões e 300 mil alunos para 7 milhões e 900 mil. E a rede pública do total perde, né, de 46.600 para 43. Aquela diferença somada a essa transferência de matrícula para a rede privada. Muito bem. Quais são os grandes desafios em face dessas poucas melhoras que nós tivemos? Por incrível que pareça, pleno 2012, metade da população brasileira acima de 15 anos não terminou ou não cursou o ensino fundamental. Metade da população. Então nós estamos falando em números redondos de quase 90 milhões de pessoas. Tá? Isso é terrível. 1.150.000.000 de adolescentes e jovens ainda estão cursando o ensino fundamental, mesmo tendo ultrapassado a idade, ou seja, eles estão acima de 14 anos, 1,15 milhão, e ainda estão no ensino fundamental. A probabilidade desse adolescente de não cursar o ensino médio é muito alta, porque os estudos mostram que quanto mais defasado a idade série, maior a taxa de evasão escolar, né? 8,3% dos alunos brasileiros, vejam que dado interessante, esses matriculados no ciclo básico frequentam uma unidade escolar fora do seu município. Isso significa que 4,4 milhões de crianças e adolescentes todos os dias no Brasil se deslocam a outro município para frequentar a escola. 4,4 milhões é praticamente a população do Uruguai. Então o Uruguai inteiro muda de cidade todo dia, vai na cidade vizinha para estudar.
né? Aí os senhores podem pensar que são em regiões com um desenvolvimento econômico mais sofrível. O estado de São Paulo não seria. Pois bem, desses 4,4 milhões, 1,1 milhão é no estado de São Paulo. Ou seja, 1,1 milhão de crianças todos os dias no estado de São Paulo, crianças e adolescentes, vão na cidade vizinha para frequentar a escola. A questão da formação do docente que eu comentei. Vejam, na educação infantil, as populares creches, nem 60% dos professores têm curso superior. E aí o índice vai gradativamente crescendo até o ensino médio, cerca de 95%. Ou seja, nós temos perto de 6% ainda dos professores ensinando no ensino médio, o antigo científico, o antigo segundo grau que as pessoas falam, sem curso superior no Brasil. Aí está esses dados mais abertos, né? Isso é tudo fonte do MEC. Vocês vejam que a educação superior, em termos global, apenas 74% atinge dos professores. O compromisso Campinas pela educação, ele segue 5 metas em consonância com as metas do Movimento Nacional Todos pela Educação. Essas metas, elas têm por eixos a questão do acesso, da universalização do ensino, do fluxo, da aprendizagem e dos recursos. Eu vou mostrar agora alguns dados da situação para cada meta. A primeira meta, para que todos conheçam, diz o seguinte: até 2022, e eu faço um parênteses, todas as metas têm como referência 2022, porque é o bicentenário da independência do Brasil. E entendemos que uma sociedade realmente será independente plenamente com os seus cidadãos, com desenvolvimento, com anos de escolaridade e com qualidade desses anos de banco escolar elevados. Senão será uma falsa independência, né? Então, até 2022, a meta 1 diz que 98% ou mais das crianças e adolescentes do Brasil, de 4 a 17 anos, deverão estar matriculados e frequentando a escola. Esse número 4 anos, ele é recente, é de uma lei de 2010, que até então o Brasil tinha como ensino compulsório, ou seja, a família era obrigada a matricular seu filho de 7 a 14 anos. Agora baixou para 4 anos, que é a famosa pré-escola, né? Então, essa taxa de atendimento em 2010, em termos de Brasil, 91,5%. Ou seja, temos quase 10% de defasagem ainda. Mas um dado importante é que 3,8 milhões de crianças, praticamente 4 milhões de crianças e adolescentes, estão fora da escola no Brasil, né? 2 milhões desses 4, metade disso, abandonaram o ensino médio, né? Pra vocês terem uma ideia, a taxa de repetência no Brasil oscila nesses ciclos e aumenta, chegando no ensino médio, de 20% a 23%. A taxa média mundial dos países que compõem a OCDE é de 2% a 3%. Ou seja, a nossa taxa de repetência é 10 vezes maior que a média dos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Então é uma coisa terrível, né? Aquilo que eu disse da inversão da pirâmide etária, a projeção de redução de 20% de 6 a 14 anos até 2022. Portanto, eu reitero que é uma janela de oportunidade para pensarmos a qualidade do ensino, visto a descompressão quantitativa desta demanda. Com relação à meta 2, diz que 80% ou mais dos alunos até o bicentenário do Brasil, né, e 100% das crianças deverão apresentar as habilidades básicas de leitura e escrita até o final da 2ª, 3ª série do ensino fundamental. Traduzindo é o seguinte: toda criança com 8, no máximo 9 anos, deve estar alfabetizada. É isso que essa meta quer.
até 2022. E isso é fundamental. Como que nós vamos querer que um adolescente no ensino médio, ou terminando o ciclo 2 do ensino fundamental, aprenda ciências se ele não consegue ler e interpretar um livro de ciências? Como que ele vai aprender literatura, gramática, se ele não interpreta, não compreende textos simples, né? E por incrível que pareça, apenas agora em 2011, 53,3% atinge o nível de escrita, 56% de leitura, ou seja, nós temos 3% que consegue até ler razoavelmente bem, mas não consegue escrever. Olhem que absurdo. E em matemática a situação é mais grave. Apenas 42,8% dos alunos nesta condição, segunda série do terceiro ano do ensino fundamental, aprenderam o que deveriam ter aprendido de matemática a esse momento. E o pior, vocês verão na sequência das metas que isto vai piorando com o avançar na sequência do ensino. Quando nós chegarmos lá no ensino médio, vocês verão que apenas 11% dos alunos dominam os conhecimentos de matemática. Ou seja, praticamente 1 em cada 10, né, se a gente arredondar para 10%, compreende e aprendeu matemática, aquilo que deveria ter aprendido ao final do ensino médio. No mundo de hoje, de tecnologia, de inovação, nenhum país terá desenvolvimento econômico sustentável com um índice deste. A meta número 3 tem a ver com a equalização do aprendizado e da série. Ou seja, ele está aprendendo ao final do ano aquilo que o currículo escolar previa que ele deveria aprender, né? Então nós temos de novo uma situação ruim que vai piorando. No ciclo 1, né, lá no Fundamental 1, no infantil, perdão, é apenas 1/3, tanto em português quanto em matemática. Português, ligeiramente 2 pontos melhor. No ensino fundamental, a gente cai para 26,2 em português e 14,7 em matemática. Lá no médio, piora um pouco mais em matemática e dá uma leve melhora em português, que vai para 28%. Mas, se a gente pensar no fluxo, aqueles que entram lá no ensino fundamental estão formando-se, conforme a gente costuma dizer aqui no Brasil, no ensino médio, o antigo segundo grau, todos esses que se formam, que são apenas metade daqueles que ingressaram, o resto já ficou no caminho, desistiu ou está defasado, aprenderam 11% deles o que deveria aprender de matemática, e menos de 30% que deveria aprender de língua portuguesa. Com relação à meta 4, ela diz a questão do fluxo, ou seja, a idade limite para se concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Então a ideia é que pelo menos 95% dos adolescentes brasileiros tenham completado o ensino fundamental até os 16 anos e 19 anos o ensino médio, né? Em 2009, que são os últimos dados que nós temos, com relação ao ensino fundamental, apenas 63% cumpriam esse corte de idade de 16 anos, e no ensino médio, metade deles. Apenas metade, né? Isso causa sérios problemas, principalmente devido aos arranjos sociais hoje de uma sociedade consumista, onde o adolescente, a partir dos 16, 17, 18 anos, quer consumir. Se a sua família não tiver renda para isso, ele vai buscar o mercado de trabalho. Buscando o mercado de trabalho, se ele não abandonar os estudos, ele vai estudar à noite, e nós temos vários estudos que mostram que o ensino e aprendizado nas escolas à noite é inferior do dia, até porque ele vai estudar cansado após uma jornada de trabalho durante o dia, e principalmente porque ele não tem tempo para estudar, fazer as lições de casa. Então, quanto maior for a defasagem da conclusão desses ciclos em termos de idade,
mais grave será tanto o abandono quanto a qualidade de ensino. E o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de melhoria de salário por cada ano de estudo. Em média é 20%. O que significa isso? Uma pessoa que tem 6 anos de estudo, se ela ganha 100, quem tem 7 anos de estudo no Brasil ganha em média 120. Quem tem 8, 144 e assim sucessivamente. A nossa taxa de remuneração média a mais por ano de estudo, como eu disse, é uma das mais altas do mundo. Hoje é cerca de 20%. E eu não estou falando em qualidade, apenas em quantidade, número de anos. Indo para a última meta, ela tem a ver com o investimento público na educação, né? Esse investimento público na educação é palco recente de várias discussões, principalmente porque está em trâmite no Congresso Nacional o Plano de Desenvolvimento da Educação, onde o ponto mais polêmico é o investimento em relação ao PIB na educação. Alguns defendem 15%, outros 10%. O fato é que, principalmente, além de quantidade, volume de recurso, é fundamental termos qualidade do investimento. A média dos países da OCDE, que a gente costuma comparar ao Brasil, é de 4,8% de investimento público e mais 0,9% de investimento privado. No Brasil, o último dado, vocês vejam que ele vem crescendo de 2005 para cá, num PIB crescente, nossa economia vem melhorando, quer dizer, o volume não só quase dobrou em percentual, mas principalmente em valor absoluto, é de 5,3% de investimento público e 1% de investimento privado, né? É óbvio que para darmos uma guinada em termos de qualidade, seria importante garantirmos entre 8% e 10% no mínimo do PIB nos próximos 10 anos para podermos mudar esse ranking não muito bom em que o Brasil se encontra. Para os senhores terem um dado, além da questão do investimento em valor absoluto, a distribuição do recurso é muito concentrada no Brasil, né? Dos 40 bilhões anuais de verbas do MEC, apenas 7% são destinados à educação básica. Esse valor é só do governo federal, 40 bilhões. E desses, somente 7% vão para a educação básica. Para onde vai os 93%, os 36 bilhões? Vai para o ensino superior. No Brasil se gasta em média por ano, por aluno do ensino superior, algo como R$15 mil. No ensino básico não chega a 2.800. Olha essa defasagem gritante na nossa distribuição de recursos. Ou seja, você não ensina o sujeito, aí coloca ele numa universidade que ele não sabe ler e compreender os textos do ensino superior. E o resultado disso é que se concentram nos municípios e no estado 40% a 45% para cada um dos recursos destinados à educação básica. E vale registrar, foi noticiado hoje aqui na nossa cidade de Campinas, que da região metropolitana, a nossa cidade é que investe menos em termos de orçamento municipal. Ela está gravado nos 25%, que é o mínimo estipulado por lei. Nós temos municípios da nossa região metropolitana que já atingiu 32% do orçamento público municipal. E Campinas está no limite da lei, ou seja, a prioridade, pelo menos em termos orçamentários, não tem sido a educação em nossa cidade. Indo um pouco mais a fundo nos dados da nossa cidade de Campinas, a questão de aprendizado, porque até então alguém que nos assiste, que me ouve, pode dizer, esses dados são Brasil, isso são média, São Paulo e Campinas têm dados muito melhores. Infelizmente, sinto desapontá-los, mas nós estamos ligeiramente melhor. Em termos absolutos, muito ruim. Aquele dado que eu frisei e reiterei várias vezes, de 11% apenas dos alunos no final do ensino médio conhecerem matemática,
Aqui é 12,3%, 1,3% a mais apenas com a média Brasil. Isso numa cidade com os recursos tecnológicos, estrutura de ensino como Campinas. Isso é muito complicado. Aquele dado de adequado em português que era 28% nacional, em Campinas é 27%, ou seja, nós melhoramos um ponto na média em matemática e pioramos um ponto em língua portuguesa. Com relação à educação infantil, que eu disse no início da minha apresentação, que é de suma importância para garantir o aprendizado ao longo dos demais ciclos. E também é palco de uma ação da Vara da Infância e da Juventude contra o município, contra a Secretaria de Educação, no sentido de oferta, de garantir vagas para as nossas crianças de 0 a 6 anos. O último dado que nós temos aí pesquisados em março desse ano, nós temos hoje na cidade cerca de 25.200 crianças matriculadas nesta fase, divididas em 14 nave-mães, como são chamados algumas unidades, 68 Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil, e 73 EMEIs. Complementam essa rede de atendimento 44 entidades sem fins lucrativos, as famosas creches do terceiro setor, com mais 6.020 alunos. Portanto, nós temos algo como 31.000 matrículas, crianças hoje frequentando. O que gera hoje uma fila de espera de no mínimo 6.000 crianças na faixa etária de 0 a 2 anos e mais uns 2.000 de 2 a 6 anos. Melhoramos muito, principalmente no atendimento de 4 a 6 anos, em comparação ao que tínhamos nos últimos 6 anos para cá, porém ainda temos esse déficit bastante grande. Este gráfico mostra para os senhores e senhoras o comparativo por cores. O azul é Campinas, o amarelo do lado do azul é São Paulo, o laranja é a região sudeste e o verde é Brasil, dados de 2009. E aí os senhores têm o resultado de aprendizagem de português, matemática, nos ciclos 4º e 5º ano do ensino fundamental, depois 8º e 9º, fechando o ensino fundamental, e depois no ensino médio. Os senhores observem dois fatos importantes. O primeiro, que Campinas está sempre abaixo do estado de São Paulo. Ela está sempre abaixo da região sudeste. Ela está ligeiramente superior ao Brasil. Vejam que lá no ensino médio nós não temos o dado de Campinas, só do fundamental, onde tem um azul. Outro dado importante: todo o conjunto, não importa qual cor os senhores queiram analisar, ela vai caindo conforme o aluno vai seguindo no seu aprendizado. Ou seja, quanto mais ele avança no fluxo escolar brasileiro, menor é a aprendizagem desse aluno. Isto é um ponto fundamental. Significa o quê? Que o sistema é ineficiente. Quanto mais você avança no sistema, menos ele dá resultado. Avançando um pouco, saindo da questão de dados, para que os senhores conheçam rapidamente mais dados sobre o Compromisso Campinas pela Educação, ele foi criado em 2007, professor Alberto, praticamente desde o início do Compromisso Campinas pela Educação, é engajado, participa conosco e sempre demonstrou seu apoio. Já foram realizados pesquisas de analfabetismo funcional, ou seja, como que a população de Campinas acima dos 15 anos está preparada para o mercado de trabalho de hoje. Nós fizemos essa pesquisa em 2007 e eu vou dar apenas um dado para os senhores terem. 26% das pessoas com curso superior na cidade de Campinas, com curso superior,
não dominam plenamente a leitura e a escrita. 26%. Né? Aí uma série de eventos que foram realizados ao longo dos anos, que não cabe detalhar todos, mas sempre pautados para entender esses fenômenos desse sistema, com a participação de toda a sociedade. O Compromisso Campinas pela Educação tem vários comitês que discutem esse tema do ensino público, com a participação dos sindicatos, dos professores no âmbito municipal e estadual, as universidades, faculdades, instituições religiosas, a Vara da Infância e da Juventude, o Ministério representado pelo Poder Judiciário, aqui a Secretaria de Educação, a Câmara dos Vereadores, enfim, as empresas. Há um amplo espectro de participantes do Compromisso Campinas pela Educação. Aí 2009, 2010, 2011, chegando hoje rumo aos 5 anos, que faremos em novembro. Qual é o grande ponto? O nosso foco é a mobilização. Pretendemos esse ano trazer esses números e debater com os candidatos, os famosos prefeituráveis, aqueles que se postularão a governar a nossa cidade a partir do ano que vem, com a questão da educação pública. E eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para oportunidades de participação da sociedade civil nesse sistema. Nós temos em âmbito estadual um projeto de lei em trâmite que propõe mudança na composição do Conselho Estadual de Educação, que hoje todos os conselheiros são indicados pelo governador, e a proposta é que a sociedade possa indicar a maioria dos seus conselheiros. Então é importante que os senhores saibam disso, que existe esse projeto de lei em curso na Assembleia Estadual de São Paulo e que possam participar desse movimento visando dar uma maior representatividade da sociedade. E aqui na nossa cidade, em âmbito municipal, o Conselho Municipal de Educação, que é obrigatório, é um órgão que todo município tem que ser, a formação por lei de um comitê que eles chamam Todos pela Educação, que advém do Todos pela Educação, do compromisso editado pelo MEC em 2007, que vai acompanhar uma coisa chamada PAR. O que é PAR? É o Plano de Ações Articuladas, é onde se registra o diagnóstico e o plano de melhorias para as escolas no seu município. Então é fundamental que toda a sociedade, que a comunidade local conheça o PAR da sua escola, porque cada escola teve que preencher e encaminhar para o MEC. Isso está disponível no site do MEC. E não só isto, como participar do Conselho Municipal de Educação. Eu trouxe aqui para encerrar, professor Alberto e demais presentes e senhores telespectadores, uns dados de um sociólogo chamado Alberto de Oliveira, Carlos Alberto, que ele fez um estudo comparando, analisando a sociedade brasileira, como que ela se comporta em relação a alguns fenômenos sociais e estratificando pela formação escolar dessa pessoa. Olhem que interessante, ele fez a seguinte questão: programas de TV que fazem críticas ao governo devem ser proibidos? 56% das pessoas analfabetas concordam que deve ser proibido. Ou seja, um vetor contrário à democracia. Apenas 8% das pessoas com nível superior concordam. Ou seja, quanto maior a escolaridade, maior a sensibilidade pela informação de qualidade pública e democrática. Olhem um outro dado com relação à violência. A polícia está certa em bater nos presos para que eles confessem seus crimes? 51% das pessoas analfabetas acredita que sim, e apenas 14%, felizmente, dos concursos superior. Então vocês vejam ali o gradiente que, conforme os anos escolares aumentam, a sensibilidade de uma sociedade com menos violência cresce junto. Olha que interessante. Mais um dado: discriminação social.
Se os moradores permitirem os empregados devem usar o elevador social, soa até meio estranho nos dias de hoje você ter um elevador para funcionário e outro para as pessoas que residem. Mas isso era muito comum e é até hoje. Você chega num prédio, está lá elevador social e elevador de serviço. Serviço, nós devemos entender mudanças, objetos sendo transformados, não pessoas sendo transportadas. Mas vejam que 1/5 quase dos analfabetos concordam com isso. Felizmente, somente 72% do ensino superior. Quer dizer, violência, informação democrática, discriminação social tem a ver com anos de escolaridade. E por último, para encerrar, olha que dado interessante com relação à ética na política. Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em benefício próprio? 40% dos analfabetos acham que sim, está tudo bem, está certo. Concurso superior, apenas 3% aceitam, vamos chamar uma heresia desta. Ou seja, corrupção passa por escolaridade e os dados estão aqui. Ok? Eu me coloco agora à disposição para qualquer comentário e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Quero agradecer o Arnaldo Rezende. Há tempos a Fundação FEAC vem trazendo esse tema, fomentando esse tema na cidade de Campinas. O Compromisso Campinas pela Educação é um dos projetos desenvolvidos e gestados dentro da FEAC com grande ênfase da necessidade de mudarmos a situação da educação na cidade de Campinas. E eu tenho observado que os grandes movimentos que mudaram a história, Arnaldo, eles começam pequenos, são sementes que nós vamos semeando e no seu tempo adequado germinam e transformam em grandes ideias, em grandes árvores. Esse projeto desenvolvido pela Fundação FEAC, desde o início, quando pela primeira vez fui convidado para participar do Compromisso Campinas pela Educação, eu já pude observar a importância, a relevância desse movimento. Um movimento que está trabalhando para que todas as pessoas compreendam a necessidade urgente de investirmos na educação qualidade, como talvez o mais importante instrumento de mudanças sociais, de mudança social. Talvez seja a arma mais poderosa para mudarmos rapidamente uma sociedade, é investirmos na educação qualidade e, obviamente, para isso nós precisamos da participação de pessoas, participação da sociedade civil organizada, mas a participação dos pais. Eu sei que tem muitos pais assistindo esse programa e essa palestra, logo que eu tive a oportunidade de ouvi-la, no dia que o Compromisso Campinas pela Educação convidou os professores e outros parceiros aqui na cidade de Campinas, eu vi a importância de trazê-la para essa casa e compartilhar pela TV Câmara essa palestra para as pessoas que às vezes não têm oportunidade de estar aqui no plenário, mas que elas pudessem fazer uma reflexão sobre a situação da educação na nossa cidade. E não só na nossa cidade, mas no estado de São Paulo e no país. A nossa cidade é rica, ela tem talentos, tem pessoas de bem, pessoas capacitadas, e essas pessoas têm solidarizado para incentivar, discutir com franqueza, olho a olho, esse tema que tem que perturbar os moradores da cidade. Nós temos que nos incomodar com esses números. Não dá para nós só diagnosticarmos e ficarmos indiferentes a isso. Então eu quero agradecer, Arnaldo, pela sua presença, essa palestra riquíssima, com profundidade, apontando, fazendo os apontamentos, e eu tenho certeza que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar essa palestra, certamente, além de se enriquecer, elas vão tendo consciência
da importância de se envolver em movimentos dessa natureza e darem a sua parte, né, a sua cooperação em iniciativas como o Compromisso Campinas pela Educação. Nós temos ainda alguns minutinhos, eu não sei se alguém aqui do plenário quer fazer alguma pergunta, senão nós vamos encerrar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Então, Arnaldo, quer fazer suas considerações finais? Eu reitero meu agradecimento em nome da Fundação FEAC e do Compromisso Campinas pela Educação. Apresento sempre o Compromisso Campinas pela Educação como um compromisso da cidade e não da Fundação FEAC, porque permeia, como bem disse o vereador professor Alberto, todas as políticas públicas. Se a política pública da educação for falha, nós teremos todas as demais políticas prejudicadas. E é importante não só nos preocuparmos com este tema, mas fundamentalmente nos ocuparmos com este tema. Então, muito obrigado pela atenção e audiência de todos os senhores e senhoras. Obrigado, Arnaldo Rezende, que é superintendente da FEAC e também presidente do Conselho Gestor do Compromisso Campinas pela Educação. Declaro encerrada a primeira parte da reunião. Uma boa noite a todos. Eu converso agora com o superintendente da FEAC, Arnaldo Rezende, que acabou de terminar a palestra sobre os trabalhos do movimento Compromisso Campinas pela Educação. Arnaldo, boa tarde. A partir desse ano, a CCE vai abranger todos os municípios do interior do estado de São Paulo. Então, gostaria de saber como é que a RMC vai se beneficiar com isso. Na verdade, é a RMC. Nosso objetivo é abranger toda a região metropolitana de Campinas. Infelizmente, não temos ainda estrutura para pensar no estado de São Paulo como um todo. Então, a ideia é levar para todos os demais municípios, através da sociedade civil organizada, as secretarias de educação e a iniciativa privada em termos de empresa, para que possa haver recursos para o projeto, essa iniciativa mobilizando todos esses setores para que não só entendam o sistema de educação, como possam ajudar o poder público a melhorá-lo. E o senhor tocou num dado alarmante, que 26% dos graduados não dominam a leitura e a escrita. Na sua opinião, por qual motivo? Nós temos um processo de falta de aprendizagem que acontece lá na alfabetização e que continua na vida escolar e também na vida acadêmica. Houve um aumento significativo nos últimos anos na oferta de ensino superior e, infelizmente, com muitos deles com qualidade muito baixa, que não consegue recuperar essa defasagem de aprendizagem da língua portuguesa, mesmo fechando o ciclo de ensino superior. Muito obrigada pela entrevista, Arnaldo. Eu agradeço. Boa tarde. E agora eu converso com o vereador professor Alberto, que é responsável pela vinda do superintendente da FEAC, Arnaldo Rezende. Lembrando que hoje, na 32ª reunião ordinária, os vereadores votam 10 projetos. Um veto ao projeto do vereador Sebastião dos Santos, 6 projetos de decreto legislativo, o projeto do vereador Rafa Zimbaldi, que proíbe a pintura de muros em época eleitoral, e o projeto do vereador Peterson Prado, que proíbe a comercialização e fabricação de mamadeiras e chupetas com bisfenol A. E agora eu já estou com o vereador professor Alberto. Professor, boa tarde. A CCE já está na sua 5ª edição, então eu gostaria de saber, durante todos esses anos que o senhor tem participado, assim, como Campinas tem se beneficiado com o movimento? Tem se beneficiado porque essas palestras que a CCE promovem traz uma reflexão para a mobilidade da população, da sociedade civil organizada, mas especialmente tanto do corpo docente, dos professores, como também dos pais, se mobilizarem para reivindicarem melhores condições estruturais da escola e também melhoria no conteúdo das disciplinas da educação. Nós temos, então, 2 problemas que têm sido pautados e fomentados na cidade. O primeiro são melhores condições estruturais e o segundo, a qualidade do ensino.
Então tem sido muito importante o trabalho do Compromisso Campinas pela Educação, porque tem despertado, tem levado a sociedade a uma reflexão que nós precisamos ter. Eu digo que a educação está assim porque essa é uma fatura que toda a sociedade civil tem que pagar. E nós não podemos entregar para ninguém, não podemos entregar os nossos filhos simplesmente e não nos comprometermos com as mudanças. E educação tem que ser prioridade. Eu falei na palestra do Arnaldo, eu pontuei e retomo essa temática. A educação talvez seja o instrumento mais poderoso de transformações sociais e inclusão humana. Isso a gente pode ver pelos dados alarmantes que o Arnaldo apresentou, né, vereador? Que 56% das pessoas analfabetas acreditam que os programas de TV que falem mal do governo devem ser extintas. E como o senhor recebe uma informação como essa? É lamentável. Como professor, eu tinha observado que todas as vezes que chegava na segunda-feira especificamente, que nós iríamos trabalhar algum tema, eu sou professor da área de História, e eu percebia que muitos alunos diziam que determinado programa jornalístico ou não, eles tinham como verdade absoluta, eles não conseguiam fazer uma reflexão ou uma análise de várias informações. Ele pegava aquele programa especificamente e dizia, mas eu ouvi fulano de tal dizer isso. Ele tomava aquilo como verdade absoluta. Isso é ruim para a democracia, isso é uma democracia imatura. Para nós termos uma democracia forte, os seus cidadãos têm que ter espírito crítico. Isso a gente aprende dentro de uma sala de aula, de uma educação equilibrada, com conteúdo, mas também dando condições para que a criança faça uma leitura da sociedade de maneira respeitosa e bastante abrangente. Esses números finais que o Arnaldo pontuou, colocou para nós, para nossa análise, nos traz uma frustração de ver como que nós precisamos ainda trabalharmos para revermos essa situação, e enquanto a sociedade tiver uma educação fraca e parte dessa sociedade excluída da educação, então nós vamos ter uma democracia fraca, uma democracia que tolera corrupção, que tolera violência e, infelizmente, que não compreende a necessidade de fazer um julgamento crítico e honesto em relação aos seus governantes. Ver o resultado nas urnas, né, vereador? Nós esperamos que as pessoas tenham discernimento e entendam que o grande instrumento da democracia para mudanças é o nosso voto. E as pessoas têm que ter formação, têm que ter educação, têm que ter espírito crítico para fazer a escolha adequada para os seus representantes. Muito obrigada pela entrevista, vereador. Até mais.